Boas, boas, pessoal. Muito bom dia, André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Hoje estou aqui no meu Batmóvel. Daqui a pouquinho eu vou começar mais um tour. Essa semana, muito obrigado pela confiança. O tour quase todos os dias, valeu mesmo. E Sheila, daqui a pouquinho eu tô por aí, tá bom? Olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a crise financeira em Portugal, que já foi ultrapassada, não é para falar dela. É, e algumas questões aqui do crescimento de Portugal, que as pessoas perguntam, vão morar aqui, querem investir aqui. E ontem saiu um artigo bem interessante do Instituto Nacional de Estatística, falando que o poder de compra dos portugueses, ou das pessoas que vivem aqui, chegou aos valores que as famílias tinham em 2008, que foi antes da crise. E eles fazem uma análise, depois deixo aqui para vocês o link, faz uma análise bem legal sobre isso. No caso, quem faz a análise é o Instituto Nacional de Estatística, não é só o artigo, não é só o jornal. E aí que eu falo sempre para vocês, convém ir na fonte, tá? Eu só vou deixar aqui a ideia, vocês vão na fonte, quem quiser números mais expressivos. Mas o que importa reter é que Portugal devagarinho vai indo num caminho bom. Várias medidas do próprio governo também um pouquinho pressionadas pelo bloco de esquerda e pelo Partido Comunista, que a gente chama aqui, que as pessoas depois confundem muito o Partido Comunista com comunismo, né? Da América do Sul, da América Latina, que são coisas completamente diferentes. Para quem ainda não se atentou, o governo português, nesse momento, que é o PS, está suportado, está coligado com partidos mais à esquerda, né? Então esses dois partidos acabaram por influenciar nesse momento, por quê? Porque desde que essa coligação foi criada, é que eles vêm pressionando um governo mais centrista, o PS é mais centrista, nem diria que ele é mais centrista à direita, é mais centrista, e ele, claro que se não fosse o bloco de esquerda e o PC, provavelmente algumas medidas que foram tomadas para melhorar os rendimentos da família, na minha opinião, provavelmente não teria acontecido. Então, esses dois partidos, para conseguir manter essa coligação com o PS, obrigou o PS a aprovar algumas medidas, né, medidas salariais, de impostos, e acabaram por fazer com que as famílias, nesse momento, tenham um poder de compra de 3,8% maior do que teve em 2017, 2016. E chegou nos valores próximos do que tínhamos antes da crise. Isso é um bom sinal, mas é claro que depois há outras medidas que eles tomaram, por exemplo, no caso dos imóveis, houve um aumento, não diria expressivo, nos impostos em relação aos imóveis, mas houve um aumento, então acaba sendo por ser um jogo, ou seja, dá-se um pouco daqui, tira um pouco dali, mas na verdade é que, fazendo as contas todas, acabou por ser positivo, ou seja, as famílias portuguesas, quem vive aqui, hoje em dia tem mais poder de compra, tá? Bom, o que que isso é válido? Aqui há dois pensamentos que eu quero que vocês analisem. Primeiro, quem está chegando, saber que, como eu venho dizendo já há muito tempo, é, num país ou nos países onde existe uma cultura política melhor, ou seja, os políticos, mesmo assim aqui existe, a gente sabe que existe corrupção, existe problemas, existe desavenças políticas e tal. E todo lugar tem isso, gente. Política é assim mesmo. Política e as pessoas não entendem. Ah, pô, mas se não houvesse o opositor seria melhor. Não, ter oposição também é uma coisa muito boa, né? Que a oposição é como um amigo que te chama atenção, te dá uma crítica construtiva para você não tomar uma decisão errada. No caso do amigo, é amigável. No caso da oposição, muitas vezes a coisa fica feia. Mas é verdade que nos países onde existem problemas políticos, existem problemas de corrupção, pequenos ou grandes ou médios, mas onde existe uma consciência política, onde existe um objetivo político, você sente que as melhorias elas vão acontecendo, mesmo que sejam lentamente, elas vão acontecendo. E eu venho falando sobre isso já há algum tempo.
Quando foi o ano passado, quando nós começamos a discutir a questão dos imóveis, do preço do aluguel, do preço eu falei, calma que o governo vai tomar algumas providências. E ele vem tomando algumas providências. Depois, quando eu falo isso, algumas pessoas me apoiam e outras mais liberais dizem, ah, mas o governo não deve se meter nesse... Isso tem a ver com o mercado. Não, não é assim, gente. Não é assim porque, por exemplo, tudo bem, o mercado não tem muito jeito do governo mexer na procura e na oferta. Isso é o mercado que vai fazer isso. Mas ele tem que garantir direitos das pessoas, como aconteceu no Porto. Muita gente foi despejada, pessoas com 60, 70 anos que eram despejadas para poder se fazer Airbnb. Então o governo teve que intervir no mercado e colocar algumas regras para que os direitos das pessoas fossem consolidados, né? Fossem respeitados. Então, o que é importante a gente reter que Portugal, bem ou mal, tem uma política que funciona. E isso é que eu cito em 15 anos. Tem um monte de problema, tem um monte de problema. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas o que eu sinto é que existe um problema, é demorado, mas a gente sente que há um caminho. Os partidos, o governo, ele vai trabalhando nesse sentido. E isso está refletido aí em 4 anos do PS. Então eu acho que é interessante você começar a entender essa dinâmica, tá? Por quê? Porque o Brasil está numa crise ainda grande. Eu falo com não só familiares, com amigos, e agora trabalhando com a parte imobiliária, tenho falado com muitas pessoas da parte imobiliária no Brasil e ainda continuam reclamando que está difícil vender. Apesar dos imóveis, como também tem acontecido alguns imóveis, cidades como Rio e São Paulo, o preço até não abaixou muito, mas não está fácil vender. Mas isso depois reverte. Pessoal, crise é assim mesmo. Há países que demoram mais para sair, depois sai da crise, depois entra de novo. Você pautar a sua vida com medo de uma crise, você vai ficar congelado, frozen, entendeu? Aí não vou para Portugal porque eu ouvi falar que vai ter uma crise. Imagina, quem está aqui em Portugal agora pensou em voltar para o Brasil, teve uma grande oportunidade. Aí não vou voltar ao Brasil porque ainda está em crise. O que acontece com o Brasil é diferente de Portugal, porque o Brasil não tem estabilidade política, não tem, e não, já não tem há quantos anos? Desde que começou essa história com o PT, sai Dilma, o Lula entra para a Casa Civil, impeachment, depois o Bolsonaro é eleito numa situação, né, mais conturbada no país, uma separação política do país. Vocês acham que os investidores internacionais não são bobos, né? Existem agências que fazem também o rating, fazem o ranking, vamos supor, das dívidas, da parte política. Então tudo isso influencia. Como o Brasil não tem, nesse momento, na minha opinião, não tem estabilidade política, a crise acaba por perdurar muito mais, né? Na minha opinião, a crise portuguesa durou de 2008 a 2015, foi o que eu senti, né? Estamos falando de 7 anos, né? O Brasil entrou em crise em 2014, se eu não estou em erro, quem tiver escreve aí, por favor, 2013, 2014. Nós já vamos em 2020, são 6 anos, quase 7. É provável que ainda se estique por mais 1 ou 2, se as coisas politicamente começarem a se resolver. Porque o Brasil tem uma outra característica, que é, tudo bem, o Brasil agora sai da crise financeira, investidores começam a entrar no país, como aconteceu em 2010, o Brasil era a bola da vez, tal, investimentos internacionais, blá, 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 blá. Mas o Brasil tem problemas de fundo muito grande, problemas na educação, né? Porque em 2010 o Brasil era a 7ª potência do mundo, chegou a ser a 7ª, né? E tem uma educação pública que é um lixo, tem uma saúde pública que é um lixo. Então como é que pode um país ser tão rico, né, e passar a ser mais ainda, vamos supor que aconteça isso com o Brasil, e depois toda a parte estrutural do país não funcionar? Então as coisas não batem certo, ok? Quando é que eu acho que o Brasil sairia da crise, na minha opinião? Ok? Se eu fosse um analista, eu fosse avaliar, o Brasil, André, vai avaliar os pontos todos, tal. Primeiro, claro, investimentos internacionais,
a parte financeira, a dívida pública, tudo a gente sabe, toda a parte da economia. E depois, sociedade, né? Mudanças radicais no investimento público de saúde, escolar, de transporte, né? Porque o brasileiro é muito dependente de carro, né? Enquanto que na Europa as pessoas utilizam muito o transporte público e transportes auxiliares, como agora essas bicicletas, trotinetes, cada vez mais, né? Então, a gente só pode, na minha opinião, achar que um país saiu da crise quando as pessoas estão vivendo bem, e não é viver com luxo, né? Vamos confundir. Quando existe o mínimo básico, saúde, educação e etc., moradia, né? Uma coisa que choca muito no Brasil, quando eu fui a São Paulo, fiquei muito chocado, é o número de pessoas nas ruas. Ontem eu fiz um tour com um casal muito bacana. Um abraço para vocês, acompanham todos os vídeos. Eu não falo aqui o nome das pessoas, pessoal, para não colocar nome que eu digo, nome completo, de onde é que são, para não colocar as pessoas aqui expostas, né? Então o que aconteceu? Eles moravam nos Jardins, estão aqui morando agora, fizeram um tour para reconhecer aqui a área. Ele estava contando que nos Jardins tá uma loucura a quantidade de mendigos. Diz que se você está comendo, você está numa loja, as pessoas entram para pedir dinheiro. E a gente nem. Caramba, é até esquisito você se incomodar com isso, porque são seres humanos que estão numa situação muito complicada, né? Uma situação de pobreza extrema. Então, não adianta o país estar com dinheiro, com investimentos internacionais, com não sei o que, está saindo da crise, números ótimos do PIB, tal, se a população é, continua na pobreza também cultural, na pobreza de educação. Então, ou seja, a crise do Brasil é mais profunda do que a crise que pode ocorrer aqui na Europa. Eu já falei para vocês que durante a crise em Portugal, eu não lembro, claro que teve momentos, teve aí uns 3, 4 anos que houve um problema grave, no sentido de o Estado não estava mais investindo na saúde pública, nas escolas, ou seja, não havia novos investimentos. Mas a estrutura estava tão bem montada e continua agora tão bem montada que você sente que naqueles 3, 4 anos não houve, sim, coisas drásticas e pessoas que morreram na porta do hospital e etc, entendeu? Claro que agora o problema da saúde aqui em Portugal, algumas cidades e algumas cidades e alguns bairros, você tem o problema total do médico de família, que supostamente cada pessoa que está no centro de saúde deveria ter um médico de família, e não tem. Mas é o que eles dizem, você não tem o seu médico de família, supostamente que você deveria ter lá o nome dele e tal, para você ser atendido, não está disponível, porque ele atende 1.000 pessoas. Mas se você tiver um problema, você vem aqui no centro de saúde na mesma e vai ser atendido por um médico que está de plantão. Ou seja, depois, assim, tem a mídia que faz esses títulos para ficar. 700 mil pessoas não tem médico de família. É verdade. Não tem o nome da pessoa designado. Eu mesmo passei por isso. Eu, quando morei em Benfica, supostamente tinha um médico de família, que até era uma médica, e eu nunca conheci ela. Mas quando eu precisei, nunca tive problema. Eu fui num centro de saúde e apresentei lá o meu número e fui atendido. Então, gente, hoje misturei um pouquinho os assuntos, mas tudo a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com crise, tem a ver com investimento público, tem a ver com o setor privado e tem a ver também com o aumento dos rendimentos da família, tá bom? Bom, o que você achou do vídeo? Qual é o seu comentário? O que você acha sobre isso? Deixa seu comentário que é muito importante e nos encontramos aí no próximo vídeo. Sheila, daqui a pouquinho eu tô por aí. E um abraço a todos, pessoal. Muito bom dia e até mais.